Chegaram novas informações importantíssimas sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então eu te peço que preste atenção nesse vídeo, porque vai ter muita informação e se você talvez não entender um pedaço do que eu vou te informar aqui, você não consegue entender todo o contexto. Então eu peço um pouco mais de atenção porque a coisa é bem séria. E isso aqui dá continuidade a uma fala que eu trouxe no vídeo anterior, no editorial anterior. Bora lá? Então vem comigo. Você sabe que vai agora acontecer a CPMI. O governo Lula tentou acabar com essa CPMI de todo jeito. Ofereceu dinheiro demais, ofereceu cargos, fez ameaças. Tudo isso foi divulgado por vários deputados. Depois que os vídeos do Gonçalves Dias vazaram, e vazaram para a CNN, tornou-se inevitável, porque mostrou que houve omissão, sim, por parte do governo Lula, e porque ele não informou que o governo Lula sabia que o general Gonçalves Dias estava lá dentro. Por que essa informação não foi vazada até agora? Já tem 3 meses do ocorrido e essa informação nunca vazou. E, pelo contrário, foi colocada como sigilo pelo próprio governo Lula. Enfim, vai acontecer a CPMI. No vídeo anterior, eu disse que o Lula já articula para que quem seja o líder é ou o Renan Calheiros ou o Omar Aziz. Dois senadores que são totalmente alinhados com o Lula, com mais experiência, inclusive que participaram da CPI da Covid. E que o governo Lula pretendia entrar no STF contra todos os deputados que eles supostamente dizem que patrocinaram esses tais atos antidemocráticos, para que nenhum da oposição pudesse participar. Ou seja, assim o governo Lula teria uma CPI toda governiça, ou seja, só membros do governo para passar pano e continuar escondendo tudo que o governo tentou esconder até agora. Isso foi o que eu trouxe no último vídeo. Mas agora acabou de sair uma reviravolta total. Por quê? Porque existem regras e acordos dentro ali do Congresso Nacional, e se esses acordos forem quebrados, vai gerar uma grande briga entre Congresso e Câmara. Porque tem uma regra que quem propôs o projeto é que ganha com a presidência. E foi o André Fernandes que fez esse pedido de CPI. Ele tem direito de ter a presidência da CPI. Então presta atenção. O PL deve indicar o presidente da CPI do dia 8 de janeiro, do governo Lula, para não ficar sem comando. O deputado federal André Fernandes, que é investigado no STF por publicações na internet em que chama para os atos, deve ser indicado à presidência da comissão mista, que inclui também os senadores. E aqui o PL falou, olha, sempre foi essa regra. Quem corre atrás das assinaturas, o autor, vai ser o presidente. Ele pode pedir a presidência. Então nós vamos pedir a presidência para o André Fernandes. O que é que o governo Lula está querendo fazer? Está querendo tirá-lo, falando que ele não pode participar por ser investigado. Ele fez um vídeo no seu Instagram, eu não vou colocar para o vídeo não ficar muito extenso, fazendo a sua defesa, dizendo que o governo Lula está tentando atrapalhar a imagem dele para ele não pegar essa presidência, mas que isso não pode colar. Segundo ele, ele fez sim uma postagem, e na postagem dele ele falou que vai ter uma grande mobilização contra o governo Lula. Ou seja, como ele poderia estar dizendo que Lula não era o presidente se ele falava que era contra o governo Lula? Ele já tinha assumido o resultado das eleições. Então ele fala que era contra o governo Lula. E ainda ele fala, olha, quantas manifestações tiveram, teve 7 de setembro, teve várias outras manifestações, como é que ele poderia adivinhar, ao falar que convocaria, que estaria indo, que essas invasões teriam qualquer teor criminoso, como ao final se mostrou. Então ele faz a sua defesa ali e mostra que é só a narrativa do governo Lula para tirá-lo da presidência. E isso vai pegar muito mal, porque Lira não vai gostar, porque ele quer que a Câmara tenha o comando dessa presidência. Tá? Então, assim, tudo isso está se tornando uma briga muito grande. O Marcel Van Hatten
já se manifestou sobre essa questão das filmagens também. Marcel Van Hatten publicou o seguinte, Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Partido Novo. Peraí, só agora? O governo não disse que já havia mandado todas as imagens ao STF? Afinal, mandou ou não mandou? Se não mandou, Moraes mandou prender tanta gente sem olhar as imagens e mantém presas ainda centenas de pessoas sem analisar as provas em vídeo, porque o Moraes quebrou o sigilo das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro. Então vamos lá. Tese jurídica que o Marcel Van Hatten traz. Para que um juiz determine a prisão, tem que ter a análise das provas. Ou seja, Lula disse que mandou as imagens. Se mandou, como que Moraes, agora, depois de 3 meses, que pede a quebra das imagens? Ou seja, Moraes não analisou os vídeos. Então Moraes sequer poderia estar averiguando até o caso do próprio André Fernandes, porque não tem nada que vincula André Fernandes ao que aconteceu. Então, assim, é muito grave isso que está acontecendo. Por quê? Porque pessoas estão presas, o Anderson Torres está preso e Lula mentiu que as imagens foram enviadas. Ou, se Lula está dizendo a verdade, como que o Alexandre de Moraes não averiguou essas imagens e pede a quebra agora? Alguém aqui não está falando a verdade nessa história. E é isso que o Marcel Van Hatten informa nessa publicação dele. Isso tudo está vindo à tona na mídia. Um editorial do J.R. Guzzo, que publicou na Gazeta do Povo, ele que também é editor da Folha de São Paulo, escreveu o seguinte: a casa caiu. Foi o próprio governo Lula que armou a baderna de 8 de janeiro. E aqui ele mostra que como poderia o governo Lula estar escondendo tudo isso se ele sabia de tudo. Então, até então teve várias manifestações, todas pacíficas, tranquilas, e o governo Lula, assim como qualquer um, sabe do tal efeito manada. E ali é nítido, naquelas imagens, que Lula e o governo tinham coisas a esconder. É isso que o J.R. Guzzo argumenta aqui no editorial dele. Isso aqui está gerando, sim, dúvidas e discussões na mídia. Então nós temos dois lados. A base bolsonarista, os apoiadores do Bolsonaro, que acreditam e tem uma veemência muito grande nisso, de que Lula armou e fez o efeito manada. Tem a outra base da direita que não é bolsonarista, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, que também acha que foi Lula. Também já tem a base que não é do Partido Novo e é até anti-Bolsonaro, como o próprio MBL, que acha que a responsabilidade foi do Lula. O Zema acha que a responsabilidade foi do Lula. O governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo, já todos estão mudando a visão e vendo responsabilidade do governo Lula nos ataques do dia 8 de janeiro. E Zema foi convocado para depor a PF porque falou que achava que Lula estava escondendo algo. E agora, com essa imagem que vazou? Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil Lula manter o seu discurso. E agora, olha uma matéria que foi publicada no Poder 360. O Ricardo Capelli, que é quem está no lugar do G. Dias, o que caiu, que estava lá pego nas filmagens, ele disse que o G. Dias estava apenas cumprindo a sua função institucional. Ou seja, o ministro interino do GSI afirma que a reportagem que foi publicada na CNN e mostrou ali o general junto, induziu o público a achar que o general participou dos atos extremistas, mas ele não participou. Por sua vez, Lula jogou a responsabilidade, aquela história que aconteceu no Mensalão, do Petrolão, do eu não sabia de nada. Pois é, Lula não esqueceu como que faz aquilo. Falou que não sabia nem que o general Gonçalves Dias, que era seu ministro, estava lá dentro. Só que tem segredo aí à parte. Matéria da BBC News, Gonçalves Dias é um dos maiores amigos de Lula. Não houve leniência, diz Múcio. Então, olha só. O PT rachou.
os ministros de Lula racharam também. Assim como está acontecendo no caso de achar responsabilidade, porque o próprio Capelli diz que não vê responsabilidade do Múcio, do G. Dias. O Múcio, que é o ministro da Defesa, fala que não vê responsabilidade do G. Dias. A Gleisi Hoffmann fala que o G. Dias é militar e por ser militar é bolsonarista e tem responsabilidade sim. Outros mais fanáticos, como o Lindenberg, como o próprio Randolfo Rodrigues, também acham responsabilidade nele. E Lula diz que não sabe de nada, de nada, de nada. Mas como Lula não sabe de nada, se ao chegar no Palácio do Planalto para averiguar os estragos depois, ele justamente chega ao lado do general G. Dias e de outros ministros. Ou seja, algo muito grave está acontecendo aqui. Até porque as imagens demonstraram que teve uma briga generalizada, uma discussão feia lá dentro, onde envolveu o Flávio Dino, tá? Essa aqui quem trouxe foi a Gazeta do Povo. Teve uma briga lá dentro que envolveu o Flávio Dino, o da Casa Civil, que é o Rui Costa, e também teve o próprio Múcio, que entraram numa briga e o general G. Dias do lado, só observando, e parece que a briga gesticulada ali era relacionada à questão do G. Dias. Tá? Então, assim, tudo isso ainda tem que ser demonstrado, mas isso aqui é o que traz aqui a Gazeta do Povo, o jornal Gazeta do Povo. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil de esconder essa história. Se não tiver nenhuma articulação ilegal e imoral, tem que ser ilegal, para retirar o André Fernandes, essa CPI vai pegar fogo, mas vai pegar fogo mesmo, porque agora o PL cobrou o seu direito de presidência. E se necessário for, isso aí vai dar muito o que falar ainda. Vai para o STF, vai ter mandato de segurança, vai ter briga entre Pacheco mais o Lira, isso aí vai dar muito desdobramento e tem cara de impeachment, tem cheiro de impeachment, tem cara de crime de responsabilidade que vai ser descoberto nessa história, tá certo? Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo, que gostou, tá? Então a gente está tentando trazer da forma mais clara possível para você entender. É um jogo muito, sabe, é uma trama muito cheia de teias. Então a gente tem que entender cada detalhe. Uma hora vai ser um ministro, outra hora outra, de repente o STF chega e muda tudo, de repente o Lira entra na história, e aí o Lula pede para um ministro. É assim que está acontecendo. Então, é por isso que eu peço a você para acompanhar todos os vídeos, que a gente está tratando disso. E a hora que a CPI começar, aí é que a coisa vai ficar mais complicada, porque a gente vai ter que pegar cada questão, fazer aqui a tradução jurídica para que você possa entender, trazer o ponto de vista político, os reflexos que isso pode gerar. Então, daqui para frente, se efetivamente na quarta-feira começar essa CPMI, e eu acredito que amanhã já, na segunda-feira, a gente já vai saber realmente presidência ou algo nesse sentido, mas passa a acompanhar mais para você não ficar perdido, porque realmente isso aqui pode mudar o rumo, pode trazer desdobramentos suficientes para você entender. Lula cai ou não cai, ou isso aqui cai por terra. Porque se Lula passar e Collor por essa CPMI, meu amigo, o brasileiro vai ter muita dificuldade, Lula se consolida bastante. Esse talvez um dos piores, sabe, o pior cravo no pé do Lula é essa CPMI. Então é por isso que a gente tem que acompanhar, o brasileiro tem que acompanhar, tem que estar sabendo cada detalhe do que vai estar acontecendo, tá certo? Enrolei um minutinho só conversando fiado, né? Pra sair dos 13 minutos. Você sabe que eu não gosto desses 13 minutos. 13 pra mim é ruim, tá? Então, obrigado por tudo. Que Deus abençoe muito. E amanhã, segundona, de manhã, a gente já tá aqui. 9 horas da manhã, a gente já tá aqui trazendo informação. E eu vou estar acompanhando e trazendo tudo aqui pra você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.